O projeto Oficinas da Alma é uma proposta terapêutica que não é só minha, é nossa, porque vem de várias pessoas. Isso foi conversado por muito tempo, debatido, sobre o estudo e a busca da compreensão da natureza humana, do psiquismo humano, como isso funcionava, como essa máquina fantástica chamada psiquismo humano, ou ser humano. Eu não vou falar de consciência, porque consciência é uma parte do psiquismo, que é a parte que interage com o meio, é essa parte que está se expressando agora e passando para vocês alguma informação. Então isso é o que nós chamamos de consciência, que é o que interage com o meio. Mas fora isso tem inconsciente, tem subconsciente, tem ego, todas essas estruturas de personalidades que compõem os registros de memória, os arquivos de memória que fazem parte do psiquismo humano. Então, o projeto Oficinas da Alma é um plano de trabalho que visa entender melhor esse funcionamento e saber como corrigir eventuais falhas que existam ou registros negativos que existam no psiquismo humano e alinhar isto com a consciência de forma a poder oferecer à pessoa uma capacidade maior dela interagir com o meio, adotando condutas mais adequadas com seus propósitos de vida, com suas necessidades, com seus objetivos, inclusive com a ética e com os costumes, a moral vigente, enfim, tudo aquilo que abrange a caminhada do ser no processo de evolução enquanto encarnado ou desencarnado, porque o projeto Oficinas da Alma trabalha em grande parte com as nossas partes desencarnadas, ou seja, aquelas partes que representam as nossas existências passadas. Então, o nosso lado desencarnado. Porque a gente olha o ser humano de uma forma bastante simplista, sem atentar ao gigantesco arquivo de memória que ele é e com as fantásticas possibilidades que ele tem. Eu tenho uma definição no livro Apometria e Animismo, que é um livro da nossa autoria, que visa entender um pouco melhor os vários aspectos do psiquismo, inclusive citando vários autores, né, que pesquisaram isso, os pioneiros na pesquisa do psiquismo humano. Então, temos uma definição simples aqui da natureza humana, do ser humano, do psiquismo humano, que é o objetivo do projeto Oficina da Alma, dizendo o seguinte: o ser humano é um maravilhoso conjunto de fenômenos constituído por energia pensante, energia modeladora e energia condensada, agindo e interagindo simultaneamente em diversas faixas de vida em um universo igualmente fantástico e maravilhoso. Então, essa energia pensante da nossa constituição não são aqueles pensamentos que vêm de dentro, é o nosso raciocínio. Mas, paralelo ao nosso raciocínio, tem os pensamentos que invadem o raciocínio, e muitas vezes esses pensamentos são tão vigorosos e tão intensos que eles nos quebram o raciocínio. Tanto que eu posso estar refletindo, analisando uma coisa, ou mesmo fazendo uma prece, e entra um pensamento e me tira daquele raciocínio para outra coisa. Então, só essa parte aí, que são as interações com a consciência, já é um universo fantástico a ser estudado e compreendido para que possa ser melhor administrado. Agora, energia modeladora. Todos nós já sabemos que tudo aquilo que você pensa e deseja, você vai acabar modelando, vai trazer para o plano material. Você faz um projeto de uma casa, você desenha o projeto, mensura, faz avaliações, até que você, de repente, vai materializar aquele projeto. Ele saiu da energia pensante e foi para a energia modeladora. E depois vai para a materialização, né, que é a energia condensada. Você passa por essas três fases. E todas as três fases são extremamente importantes nas nossas vidas. Nós utilizamos isso todos os dias das nossas vidas, em todos os momentos nós estamos utilizando. Só que isso tem um poder e uma força que vai muito além daquilo que nós possamos imaginar. Tanto que nós somos alertados pelos estudiosos do psiquismo, do plano espiritual, que nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos. Inclusive pelos nossos mentores espirituais somos alertados para termos cuidado com os nossos pensamentos, porque aquilo que nós vamos falando, ele tende a ir se modelando. E do modelando pode passar para a materialização. Então você começa a pensar, imaginar, ou até por brincadeira, às vezes você adota um refrão qualquer e começa a repetir aquilo. Por exemplo, eu sempre alerto para os nossos alunos, os nossos clientes, sobre esse cuidado. Por exemplo, você sai na rua, alguém te cumprimenta, oi, tudo bem? E você, mais ou menos, e você vai repetindo isso, às vezes várias vezes por dia, vários dias por mês, vários meses por ano, e vai repetindo ao longo dos anos. Você está
se limitando, você está modelando e caminhando para a materialização de um mais ou menos. E você se projeta e se coloca dentro daquela condição. Você vibrou essa força fantástica do pensamento, da vontade, da modelação, para o plano da materialização. Então, por isso a importância de nós estudarmos o nosso psiquismo e conhecer como é que isso funciona. Tá? Porque da ideia vem a modelação e a materialização. Sabemos também que isso nos foi alertado pelos grandes mentores espirituais, e dentre eles Jesus de Nazaré, que foi o sintetizador de todos os outros, dos conhecimentos e das leis divinas, quando ele diz: vós sois deuses, podem fazer o que faço e muito mais. Isso significa que nós podemos fazer o que ele fazia, que já não era pouco, e muito mais. E esse muito mais, como nós não temos o hábito de estudar isso, não temos a cultura do autoconhecimento, e a cultura de avaliação da nossa fala, do nosso discurso, dos nossos vícios de pensar, nós muitas vezes construímos grandes dificuldades, criamos sérios problemas nas nossas vidas e não sabemos depois como lidar com isso, porque como nós desconhecemos os nossos potenciais, nós podemos achar depois que tudo aquilo que está a nos acontecer é o olho gordo de alguém, é a vontade de Deus, é o trabalho de magia que alguém fez em nosso prejuízo, é a inveja dos outros, e não é nada disso. É a materialização da nossa própria vibração mental, daquilo que nós alimentamos todos os dias. Porque quando você vicia num pensamento, num modo de ser, em atitudes, aqueles pensamentos que você mais cultiva, aqueles raciocínios que você mais cultiva, muitas vezes se tornam vícios, eles podem ser altamente prejudiciais a você. Então, na medida que nós fomos estudando o psiquismo, para ver como nós agimos no dia a dia, nós começamos a perceber também que muitas vezes aqueles pensamentos repetidos no dia a dia, aqueles vícios que você tem de pensar, de falar, determinadas palavras que você repete muitas vezes, refrões que você repete muitas vezes, eles têm uma raiz implantada em outras existências. Aí veio a ideia de rastrear. Então, uma conduta, ou um sintoma, ou um problema, rastrear e ver se ele tem uma causa prepulsora instalada no teu psiquismo. Por isso, oficinas da alma. É como se você colocasse a sua alma numa oficina para que se procurasse a causa geradora de uma dificuldade, de um problema, porque a sua alma ou a sua vida não está funcionando bem. Então você coloca na oficina para uma investigação e uma correção, uma identificação de problema e a correção. Muitas vezes é como se você sentisse um barulho estranho no seu automóvel lá, e você começa a se chatear com aquilo, aí começa a render menos do que estava rendendo antes, e você leva para a oficina para investigar qual é o problema. Então, quando coloca hoje naquele computador que faz o escaneamento do seu veículo, o nosso trabalho do projeto Oficina da Alma também é uma proposta de aprendizado para você aprender a escanear a sua alma, o seu psiquismo, e descobrir as causas geradoras dos problemas. Então, a partir desse momento que nós submetemos o nosso psiquismo a uma avaliação, começo sempre com os sintomas que já estão instalados na consciência, ou já estão sendo manifestados na consciência, e vamos rastrear as causas, que pode estar em 1, 2, 10 ou mais existências. Pode estar em existências muito próximas do século passado, de 2 séculos passados, do milênio passado, ou pode estar 10, 15 mil anos atrás, já a raiz daquele problema. Pode ser um vício que você já trouxe de outras moradas cósmicas aonde você estagiou. São muito conhecidos as informações sobre os exilados da Capela. Por exemplo, que é um planeta lá da constelação do Cocheiro, né? 42 anos-luz de distância da Terra, bastante longe. Né? Então se fala muito desse, mas não se fala dos outros planetas, inúmeros outros, onde você pode ter estagiado. E que a Terra, como é um viveiro de habitantes de vários planetas, então o estágio, você pode ter estagiado em mais que um planeta, e pode ter companheiros aqui que são oriundos de vários planetas diferentes. Por isso que tem tantas religiões, tantos idiomas, tantas maneiras de ser, tantas raças na Terra, tantas etnias, né, que podem ter origens muito diferentes, têm entendimentos diferentes, hábitos diferentes, né, reações muito diferentes. Então,
O projeto Oficinas da Alma visa buscar a compreensão, o entendimento dessa estruturação de consciência, de personalidade, a estruturação do caráter e visando a identificação de como isso, cada detalhe dessa estruturação, cada elemento que entrou nessa estruturação, como é que ele foi vivenciado, como é que isso ocorreu, né, até o ponto aonde você possa, de posse desse entendimento, então poder começar um tratamento corretivo para resolver os problemas da consciência física, do corpo físico, as condutas equivocadas, né, os distúrbios de psiquismo, os sintomas, as doenças, os hábitos, as tendências, os automatismos, os impulsos que a pessoa tem. Enfim, você pode fazer uma leitura bastante aprofundada da estruturação desses problemas e começar um trabalho de correção. Boa parte desse trabalho nós temos que fazer, que somos nós que estudamos e rastreamos e acessamos as existências passadas, as personalidades de passado. Porém, tem a parte da consciência. Aquilo que você viciou, ou os vícios conscientes e inconscientes que você alimenta no campo físico, isso é contigo, isso nós não temos como resolver, nós podemos chamar atenção. Olha, você tem o hábito de sentar de sentar torto na cadeira, então isso vai te dar problema de coluna, isso pode ser um vício. Aí se você corrigir, você vai evitar um problema, ou de alimentar um problema que já pode vir do passado, porque muitas vezes você já está adotando aquela postura física, porque você já está controlado, já está impulsionado por uma personalidade de passado que traz problemas. Hoje eu ouvi a queixa de uma paciente que dizia que tem um sério problema no joelho, que ultimamente passou a doer muito e não tinha causa. Não tem causa física, a pessoa que pratica esportes e tudo mais, não tem nenhum esforço exagerado, mas entanto a dor estava ali. Rastreando no atendimento que foi feito para a paciente, nós verificamos que a causa das suas dores nos joelhos, e mais num joelho, estava numa encarnação de religiosa, em que ela se considerava ter feito alguns pecados lá dentro do mosteiro, e vivia ajoelhada rezando. Depois passou muito tempo, meses, anos, na medida que adquiriu mais maturidade, então unindo-se lá no mosteiro, ajoelhada, rezando e fazendo verdadeiros causos nos joelhos, de tanto ficar ajoelhada, rezando ali, criou problemas sérios nos joelhos em virtude daquilo. Então essa personalidade foi acessada, foi tratada, foi encaminhada para uma reorientação numa instituição astral, e ela tende então a não impulsionar mais o sintoma que está ocorrendo no joelho da paciente. Portanto, o sintoma do joelho deverá desaparecer em talvez algumas horas ou em alguns dias desaparece, em virtude de que a causa geradora, estimuladora do sintoma deixou de existir. Então, como é que foi estruturado? O problema foi estruturado pela culpa que ela trazia dos erros cometidos no seu tempo de juventude no mosteiro. Então, assim que se estruturou o problema. Ela, como religiosa, acreditava que tinha cometido um pecado e que Deus não tinha perdoado o pecado. Então, cabe aos terapeutas o esclarecimento das personalidades do passado e a orientação para a consciência encarnada, para a pessoa no agora. Então, o projeto Oficinas da Alma, né, tem por objetivo estudar aqueles que nos procuram o projeto, buscar um entendimento e uma maior compreensão do si mesmo ou de outras pessoas, buscar o seu desenvolver potenciais, que isso é perfeitamente possível, se desenvolver potenciais, e corrigir os defeitos que porventura possam estar aparecendo, falhas de conduta ou falhas no caráter, condutas equivocadas, sintomas e problemas. Então, é nisso que consiste o projeto Oficina da Alma. Então, estudar o ser humano, estudar a alma humana, procurar a correção de possíveis dificuldades, orientar adequadamente e dar um encaminhamento para essas personalidades, uma orientação para a pessoa, para que ela tenha melhor qualidade de vida e possa viver, claro, melhor qualidade de vida já vai incluir uma vida mais saudável, mais próspera, mais tranquila e mais feliz. Estamos oferecendo a vocês como um convite para prosseguir nesses estudos, porque o nosso psiquismo ainda é um grande enigma. Muitas vezes nós nos deparamos com problemas, com sintomas, com condutas que nós ainda não deciframos devidamente as causas. Então,
Por que isso ocorre? Ocorre devido à extensão, à superdimensão que tem o nosso psiquismo. É uma coisa grandiosa demais. É um universo a ser desvendado, a ser estudado, a ser entendido e a ser redirecionado. Porque os impulsos que nós trazemos do passado muitas vezes nos direcionam em várias encarnações para o mesmo caminho, para as experiências semelhantes e para muitas vezes para experiências equivocadas. Então cabe a nós a busca do estudo, do entendimento do nosso psiquismo e para não ficarmos esperando que Deus diga o que nós temos que fazer, para não ficarmos entregando tudo na mão dele. Porque nós entregamos na mão de Deus a condução oculta da nossa vida, mas a condução consciente aqui é conosco. É você que tem que buscar. Você quer ir em busca de um trabalho, de um aprendizado, de um conhecimento, de um objetivo, você tem que se esforçar para aquilo e trabalhar para aquilo. Acionar a tua vontade, a tua energia pensante, a tua energia modeladora e a energia disponível para você materializar aquilo. Isso é tarefa sua, não é tarefa da divindade. A divindade nos ampara os esforços, nos intui para que possamos tirar o melhor proveito das coisas, agir de forma mais ética, mais equilibrada, mais harmoniosa, mais saudável. Agora, isso não é um problema de Deus vir resolver os nossos problemas. O problema que nos é colocado na mão é a tarefa nossa resolvermos. Então, se não fosse para você resolver um problema, ele não te seria colocado nas mãos. Se foi colocado, é tarefa sua resolver. Você pode dizer, olha, estou me sentindo um pouco incapacitado para isso, mas eu vou me esforçar, vou estudar, vou procurar entender, vou contar com amparo superior. Esse você pode contar sempre. Se você estiver se esforçando para o bem, você terá amparo superior, amparo da divindade. Se você estiver se esforçando para o mal, também terá amparo das forças inferiores, que depois te cobrarão um preço terrível por aquilo, mas é um direito seu de procurar qualquer caminho que você quiser. O livre-arbítrio é uma doação divina para cada ser humano. Então, você tem o livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Agora, tem as consequências. Então, por isso, cada um de nós deve pensar no que está fazendo, no que vai fazer, pensar no que pensa, pensar no que sente, pensar no que busca, pensar no que materializa.